Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Reviravolta no futuro de Bruno Henrique no Flamengo. Foi confirmado 100% oficial. Flamengo volta com tudo para cima de craque e manobra pode fazer meia desembarcar no Rio de Janeiro. Camisa 10, contrata até 2025 e está no radar do Marcos Braz. Flamengo observa a meia de 8 milhões de euros. Isso é inacreditável, estão todos revoltados. Flamengo e Tite recebem péssima notícia na madrugada de hoje. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O presidente Rodolfo Landim respondeu algumas perguntas nessa segunda-feira, depois do sorteio dos jogos do Campeonato Carioca 2024. E entre elas, ele abriu o jogo sobre a programação da pré-temporada do Flamengo para o próximo ano. A gente vai terminar a participação no Campeonato Brasileiro já dentro do mês de dezembro. A pré-temporada, ela vai acontecer provavelmente no dia 6 de janeiro de 2024, 30 dias depois da pausa das férias dos jogadores. Depois disso, já temos aí um jogo no Carioca no dia 17 de janeiro. A pré-temporada vai ser super curta, declarou antes de concluir o presidente Landim. Temos algumas ideias de fazer jogos dentro dessa pré-temporada fora do Brasil. O Flamengo pode ir para a Flórida, então é importante que esses primeiros jogos a gente tenha essa flexibilidade, mas eu acredito que pelo menos a gente vai iniciar o Campeonato Carioca no dia 17 com o time principal. Além de algumas possibilidades para a pré-temporada de 2024, aparece aí um amistoso contra o Inter de Miami dos Estados Unidos, que é o time do Lionel Messi. Na ideia principal, o jogo aconteceria em Orlando, nos Estados Unidos. A programação, inclusive, projeta uma estadia de cerca de 10 dias do Flamengo no país norte-americano. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu a tabela do Campeonato Carioca de 2024 nesta segunda-feira, em arbitral realizado no Rio. E, desse modo, o Flamengo descobriu qual vai ser o seu primeiro adversário na competição estadual. Vai ser o Audax, no dia 17 ou 18 de janeiro. Vão ser 11 rodadas, porque o Carioca desse ano vai ser composto por 12 times. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Audax, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Portuguesa, Sampaio Corrêa, Bangu, Boa Vista e Madureira. O Flamengo vai de 2 clássicos seguidos no Campeonato Carioca de 2024. Isso porque a FERJ definiu, através de um sorteio, que o Mengão entrará em campo diante do Vasco e depois do Botafogo na 6ª e na 7ª rodada do torneio estadual. O jogo com o Fluminense, por outro lado, vai acontecer somente na 10ª rodada da competição. A FERJ também definiu que os clubes são obrigados a jogar com seus times titulares a partir da 4ª rodada do Campeonato Carioca, porque, de acordo com a entidade, o estadual não pode perder a relevância por conta da utilização de times reservas durante a competição. Em comparação com 2023, as equipes tinham a obrigação de usar os principais jogadores na 3ª rodada. Aí eu te pergunto, você está animado com o começo do Carioca 2024? Coloca aí! Manchete, isso é inacreditável, estão todos revoltados. Flamengo e Tite recebem péssima notícia na madrugada. Sem muito tempo para comemorar, o Mengão já precisa focar no jogo contra o Atlético Mineiro nessa quarta-feira, dia 29, no estádio do Maracanã. O Galo, assim como o Flamengo, também ainda sonha em conquistar o título brasileiro. Para essa partida, a direção atleticana recebeu uma boa notícia no que diz respeito ao atacante Hulk. O jogador foi expulso por xingar a arbitragem no jogo contra o América Mineiro no dia 4 de novembro. Existia um temor por parte dos mineiros que o Hulk levasse um gancho de suspensão e não enfrentasse o Flamengo. Mas isso não vai acontecer, como foi adiantado no último sábado. Parte da direção flamenguista não gostou nem um pouco dessa situação e sente que o Flamengo foi prejudicado, ainda mais para o jogo que virou uma grande final.
Tudo porque o julgamento do STJD ainda não foi marcado e não há tempo para uma nova decisão. Assim, o jogador está livre e apto para enfrentar o Flamengo nessa quarta. Conforme apurou a Itatiaia, existe aí um prazo de 3 dias úteis a partir do dia da marcação para que aconteça um novo julgamento no STJD. Manchete: reviravolta no futuro de Bruno Henrique. Um dos jogadores mais emblemáticos do elenco atual do Flamengo, o Bruno Henrique, ele acertou recentemente a sua renovação de contrato com o Mengão por mais 3 anos, após uma longa novela. O jogador despertou interesse de clubes do Brasil, como o Palmeiras, o Grêmio e o São Paulo. E o Palmeiras chegou a fazer uma proposta pesada ao atacante, que optou por prosseguir no Mengão. Porém, uma situação está preocupando o staff do Bruno Henrique. Depois do acordo fechado entre as partes, o presidente Rodolfo Landim ainda não assinou a renovação de contrato do jogador. Ao lado do seu empresário, o Bruno Henrique assinou a documentação do novo vínculo e enviou a papelada para o Landim. Segundo informou o portal UOL, mas o presidente do Flamengo decidiu não confirmar ainda o contrato. Aspas, foi apurado que uma pessoa do staff do Bruno Henrique admitiu que até agora a renovação segue emperrada por causa do presidente Rodolfo Landim. O Bruno Henrique está em compasso de espera, sem entender o porquê desse travamento. O Bruno Henrique está no Flamengo desde 2019, vindo do Santos, e conquistou títulos importantes com a camisa do rubro-negro, como um bicampeonato brasileiro e 2 vezes a Copa Libertadores da América. Agora resta saber se o presidente Rodolfo Landim vai confirmar a renovação de contrato para o Bruno Henrique seguir no clube carioca ou vai voltar atrás. O atacante de 32 anos soma 2 gols em 25 jogos na atual edição do Brasileirão. Aí eu te pergunto, você acha que o presidente Rodolfo Landim deve confirmar essa renovação com o Bruno Henrique? Coloca aí! Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Foi confirmado 100% oficial, Flamengo volta com tudo para cima de Scarpa e Manobra pode fazer meia desembarcar no Rio de Janeiro. Após voltar a ser candidato ao título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem esse como seu grande objetivo. Uma eventual conquista seria algo histórico, visto que a equipe chegou a ficar muito atrás dos líderes da tabela. Em meio a isso, o Flamengo está atento ao mercado da bola e se movimentando em relação a possíveis contratações para qualificar ainda mais o elenco para o Tite nessa próxima temporada. Um nome que muitos torcedores já davam como carta fora do baralho pode voltar à tona e causar uma verdadeira reviravolta. Trata-se do meio-campista Gustavo Scarpa, ex-Fluminense e ex-Palmeiras. Segundo a Rádio Manchete, após a informação que o Atlético Mineiro desistiu do atual jogador do Olympiacos da Grécia, emprestado pelo Nottingham Forest da Inglaterra, o Mengão aguarda os próximos passos do staff do jogador. Isso porque o portal afirmou que a diretoria do Mengão é a única entre os times brasileiros que segue conversando para ter o jogador de 29 anos, porque o nome dele é muito bem avaliado no Flamengo. Além do Atlético Mineiro, que já não vai mais atrás dele, times como São Paulo, Internacional e o próprio Palmeiras são outros candidatos que sonham em ter o meio-campista em seu elenco na próxima temporada. É bom lembrar que o Galo tinha a intenção de adquirir 80% dos direitos econômicos do Gustavo Scarpa, pela bagatela de 5 milhões de euros, 26,7 milhões de reais na cotação atual. Porém, o Nottingham Forest achou o valor muito baixo e não topou o negócio. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a vinda do Gustavo Scarpa para o Mengão? Coloca aí! Manchete, camisa 10, contrato até 2025 e está no radar do Marcos Braz. Flamengo observa a meia de 8 milhões de euros. Uma notícia promete agitar a torcida do Mengão, porque o jornalista Júlio Miguel Neto informou que a diretoria do Flamengo está de olho no meia Benjamin Roleiser, do Estudiantes da Argentina.
O camisa 10 do time argentino tem 23 anos, já foi alvo do mercado do Palmeiras e do São Paulo e tem preferência por uma transferência para o futebol europeu, ainda de acordo com o jornalista. O meia argentino é um dos destaques do Estudiantes e brilhou na edição 2023 da Copa Sul-Americana. Na competição continental, ele marcou 6 gols e deu 2 assistências em 11 jogos. O Benjamin ficou famoso aqui no Brasil após os jogos entre Estudiantes e Corinthians pela Sul-Americana, porque foi ele um dos grandes destaques nos 2 jogos. O meia tem contrato com o time argentino até junho de 2025 e, de acordo com o site Transfer Market, o valor de mercado dele é de 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais na cotação atual. Aí eu te pergunto, você conhece esse jogador? Acha que ele cairia bem no plantel do Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!